Jung nos revelou que dentro de cada um de nós existe um universo oculto, um espaço onde está o código para desvendar quem de fato somos. Esse universo não pode ser enxergado com os olhos, mas pode ser percebido como um murmúrio que nos convida a olhar além da aparência. Contudo, vivemos em uma cultura que nos distrai o tempo todo e nos estimula a procurar respostas fora de nós mesmos. Jung, por sua vez, nos propõe um movimento transformador: pausar e voltar o olhar para dentro? Talvez você já tenha se percebido desconectado, preso em um ciclo de sentimentos que não compreende, em vínculos que não satisfazem ou em uma rotina que parece carente de propósito. Por que isso acontece? Conforme Jung, é porque perdemos a capacidade de escutar a nós mesmos, aquela parte interior que guarda as soluções que tanto ansiamos. Essa desconexão não apenas influencia nossas emoções, mas também afeta cada esfera da nossa existência, nossas escolhas, nossos laços e até mesmo nossa vitalidade. O verdadeiro desafio não reside em resolver o que está ao redor, mas sim em enfrentar aquilo que evitamos dentro de nós. Carl Jung nomeou esse processo como integração da sombra, o instante em que reconhecemos e acolhemos os aspectos de nós que negamos, emoções mal resolvidas, temores que evitamos encarar. É como uma força acumulada que clama por ser liberada. Mas isso exige bravura, pois olhar para dentro significa encarar nossa fragilidade, nossos enganos e, o mais difícil, nossa parcela de responsabilidade. Talvez você já tenha experimentado esse incômodo em momentos específicos. Uma percepção de vazio ao fim do dia, exaustão após interações com certas pessoas ou até uma espécie de bloqueio sempre que tenta transformar algo em sua trajetória. Isso não é um simples capricho mental. São manifestações do seu inconsciente. Jung acreditava que o inconsciente não se expressa por meio de palavras, mas sim através de símbolos e sentimentos, como um dialeto secreto que só conseguimos interpretar quando nos dispomos a escutar. Cada vez que ignoramos essas percepções, nos afastamos um pouco mais de nós próprios, e esse distanciamento se acumula como um fardo invisível que carregamos dia após dia. Sem notar, passamos a colocar as demandas dos outros acima das nossas e a imaginar que isso é o correto, que é um gesto de generosidade. Mas, na verdade, para restaurar nossa vida afetiva, precisamos aprender a nos colocar em primeiro lugar. Não se trata de vaidade, mas de autoestima, um conceito que Jung considerava fundamental para viver de forma íntegra e genuína. Autoestima não é uma banalidade, tampouco uma expressão sem sentido. É um compromisso sincero consigo mesmo, um gesto de apreço pela sua própria existência. Significa impor limites, negar quando algo não está em sintonia com você e, acima de tudo, dar a si mesmo a liberdade de ser quem verdadeiramente é, sem máscaras nem disfarces. Jung afirmava que só ao nos permitirmos ser verdadeiros conseguimos alcançar o equilíbrio afetivo que tanto almejamos. Porém, essa jornada não é fácil, pois implica abandonar o que já não nos representa. Em alguns casos, isso envolve deixar para trás pessoas, costumes ou até esperanças que já não condizem com nossa verdade. Imagine que sua existência seja um jardim. Se você permite que as plantas invasoras cresçam, elas vão absorver os nutrientes que as flores precisam para florescer. Da mesma maneira, quando permitimos que relacionamentos nocivos, padrões autossabotadores ou medos mal resolvidos tomem conta da nossa caminhada, impedimos que nossa real essência resplandeça. Essas ervas daninhas precisam ser retiradas. É necessário agir e também acreditar que, ao fazer isso, você está abrindo espaço para algo novo e mais positivo se desenvolver. Esse percurso de desapego nem sempre será aceito pelos demais. É possível que algumas pessoas o acusem de ser individualista ou tentem fazê-lo sentir-se culpado por colocar a si mesmo em primeiro lugar. Mas é aqui
que entra o ensinamento mais profundo de Jung. O ambiente externo sempre espelha nosso universo interno. Se dentro de você existe serenidade e entendimento, os vínculos e vivências que você atrair também refletirão isso. Você não precisa provar nada a ninguém sobre o seu caminho, basta segui-lo com firmeza. Quando você começa a se colocar como prioridade, algo extraordinário acontece. Sua frequência se altera, sua visão se expande e você passa a perceber possibilidades onde antes só via limitações. É como se o cosmo respondesse à sua escolha de cuidar de si mesmo. Jung nomeava isso de sincronicidade, aqueles episódios em que tudo parece se ajustar com perfeição, como se estivesse a seu favor. Mas essa sincronicidade não é fruto do acaso, é o efeito de estar em harmonia com sua essência. A transformação não será imediata, tampouco simples. Surgirão momentos em que você duvidará de si, em que se questionará se realmente compensa. Contudo, cada passo, por menor que seja, rumo à sua verdade interior, o levará a uma existência mais significativa. Jung nos recordava que o real objetivo da vida não é fugir da dor, mas identificar um propósito nela. Quando o sofrimento é encarado com valentia, ele se converte na passagem para nosso crescimento. Hoje, convido você a refletir. Que aspectos de si mesmo você tem ignorado? Quais sentimentos, desejos ou anseios foram colocados de lado para colocar outras pessoas à frente? E o que você poderia alcançar se ousasse se ouvir e oferecer a si mesmo aquilo de que realmente necessita? A solução para essas questões não apenas modificará a sua jornada, mas também o auxiliará a revelar o vasto potencial que reside dentro de você. Quando você passa a prestar atenção nesses sinais interiores e a agir de modo coerente, algo profundo se transforma. É como se uma passagem que sempre esteve trancada começasse a se abrir aos poucos, permitindo a entrada de uma luz que você jamais havia sentido. Essa luz é a sua essência, essa versão genuína de si que sempre esteve presente, mas que talvez tenha sido deixada de lado pelas pressões do mundo externo. C.J. Jung nos ensinou que o inconsciente não é apenas um espaço onde habitam traumas e receios. Ele também é uma fonte inesgotável de sabedoria. Dentro dele estão as soluções para muitas das dúvidas que você já teve. Por que certas pessoas parecem esgotar minha energia? Por que repito os mesmos ciclos nos relacionamentos? Por quê? Sinto que não avanço mesmo dando o meu melhor? Essas respostas não estão fora de você. Elas estão no seu íntimo, esperando que você tenha coragem de descobri-las. Talvez você tenha percebido que certas pessoas, situações ou até ambientes despertam reações intensas em você, como irritação ou melancolia, ou até um sentimento de vazio. Jung explicava que essas vivências são projeções da sua própria sombra, aquela parte que você suprimiu por não se ajustar à imagem que gostaria de mostrar ao mundo. Mas aqui está a revelação. Essas emoções não são inimigas, são instrutoras. Elas apontam qual aspecto de você precisa ser acolhido, que feridas necessitam de cura. O caminho de integrar sua sombra não é confortável, porém é essencial. Exige que você seja imensamente sincero consigo. Se encare no espelho sem críticas e abrace todas as partes que formam quem você é, até mesmo aquelas que julga menos nobres. Porque apenas quando você se aceita por inteiro pode, de fato, se transformar. Jung afirmava que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta em sua vida como destino. Em outras palavras, tudo aquilo que você rejeita ou evita confrontar continuará surgindo de novas formas até que você finalmente opte por enfrentar. Visualize, por um instante, que você carrega uma mochila repleta de pedras. Cada pedra representa um sentimento reprimido, um temor não resolvido ou uma ligação prejudicial da qual você se recusa a desapegar.
Essa carga pesa mais do que você imagina e restringe sua capacidade de seguir adiante. Mas aqui está a boa nova. Você tem o poder de abrir essa mochila, observar cada pedra e escolher qual delas não precisa mais sustentar. Esse gesto de liberar é libertador e também transformador. Deixar ir não é o mesmo que esquecer. É extrair o aprendizado das experiências, guardar o que for valioso e liberar o que já não está em sintonia com quem você é hoje. É um ato de amor próprio, uma afirmação clara ao seu inconsciente de que você está preparado para algo maior. Quando você faz isso, algo surpreendente acontece. Sua vibração muda e, com ela, sua realidade também se altera. Jung acreditava profundamente que o mundo exterior é o reflexo do nosso mundo interno. Por isso, ao transformar seu interior, o exterior inevitavelmente se reorganiza. Talvez você perceba que, ao decidir se colocar como prioridade, algumas pessoas ou circunstâncias se afastem da sua vida. Isso não é por acaso. É um realinhamento natural. Conexões e situações que não estão em harmonia com sua essência não conseguem se manter. Quando você escolhe viver de forma verdadeira, pode ser doloroso, mas é essencial para dar espaço ao novo. À medida que você progride, coisas intrigantes começam a ocorrer. As pessoas adequadas passam a surgir, vínculos que o motivam e sustentam. Vivências que antes pareciam inalcançáveis agora se manifestam em sua existência com mais naturalidade. Essa é a sincronia de que Jung mencionava, aquela impressão de que tudo acontece no instante exato. Mas, para alcançar esse estágio, é necessário primeiramente ter bravura para se colocar em primeiro lugar. O maior empecilho nesse percurso não são os demais, mas sim você mesmo. Aquela voz interior que afirma que você não é suficiente, que não é digno de afeto ou conquistas, que deveria se contentar. Jung nomeou essa voz como o juiz interno. Trata-se de uma fração da nossa mente moldada ao longo do tempo pelas imposições externas, pelos julgamentos e pelos insucessos. Mas aqui está a realidade. Essa voz não é você. É apenas um resquício do passado, e você possui a habilidade de silenciá-la, substituindo-a por um novo enredo. Quando você passa a se tratar com ternura, algo extraordinário acontece. Você começa a confiar mais em suas decisões, a ter mais firmeza em suas resoluções e, acima de tudo, a crer na sua aptidão de construir uma existência que verdadeiramente o entusiasma. Você não precisa do reconhecimento dos outros para encontrar contentamento, apenas do seu próprio. Esse é o real significado de se colocar como prioridade. Conceder a si mesmo o direito de ser feliz, mesmo que isso implique frustrar certas pessoas. A existência não foi desenhada para ser uma disputa incessante, e sim uma travessia de autoconhecimento, desenvolvimento e vínculo. No entanto, para vivê-la de maneira completa, você precisa estar disposto a voltar-se para dentro, encarar seus lados ocultos e libertar-se do que já não é útil. Esse é o ensinamento de Jung. O apelo para compreender a si próprio, não como você acredita que deveria ser, mas como de fato é. Quando você percorre esse trajeto, algo impressionante acontece. Você começa a se reconectar com quem é, de verdade. Não o papel que exerce na sociedade, nem a imagem que tenta mostrar, mas seu eu genuíno, esse ser especial e precioso que sempre esteve ali, aguardando por ser percebido. E quando você vive a partir desse lugar de verdade interior, não só transforma sua própria trajetória, como também inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Ao começar a se recordar de quem realmente é, algo em seu interior se ativa. Eis como despertar de um longo torpor, e pela primeira vez em muito tempo, tudo adquire sentido. Esse despertar não é um acontecimento repentino, mas uma progressão que se desenrola em cada pequeno gesto de autoexploração, em cada escolha de se priorizar e se escutar.
Fala-se da importância da individuação. No caminho, você se torna aquilo que realmente é, além das pressões sociais, das máscaras que utiliza ou das influências exteriores que o moldaram. Contudo, esse desenvolvimento não acontece de forma linear. Muitas vezes se assemelha a um labirinto. Você dá um passo adiante, depois dois para trás, e em determinados instantes sente-se completamente desorientado. Ainda assim, até nos períodos de maior confusão, você está evoluindo, pois cada movimento o leva mais próximo da sua verdadeira natureza. Você pode encontrar resistência, não apenas do ambiente externo, mas de si mesmo, daquela parte que se apega ao que é familiar, mesmo que esse conhecido não seja o mais benéfico. A mente tem uma inclinação natural a manter-se no que já conhece, pois o novo pode parecer ameaçador. Mas aqui está a grande contradição. Somente ao atravessar a fronteira do desconhecido é que descobrimos as respostas que tanto procuramos. Jung acreditava que nossas maiores mudanças ocorrem nos períodos de maior instabilidade, quando somos impulsionados a deixar para trás o que pensávamos ser, para revelar quem de fato somos. Nesse processo, é vital lembrar que você não está isolado. Embora essa trajetória seja profundamente íntima, ela também é coletiva. Todos nós enfrentamos nossos lados ocultos, nossas incertezas e nossos temores em algum ponto, e nessa luta compartilhada há uma beleza que nos une à experiência humana em sua essência mais profunda. Ao encarar suas sombras, você não está combatendo algo externo, mas aspectos internos que precisam ser integrados. Jung dizia que as sombras não são nossas adversárias, mas aliadas, se soubermos escutá-las. Cada sentimento intenso, cada reação desmedida, cada impasse que se repete é uma chamada para enxergar além do evidente. É nesses instantes que você pode se perguntar: o que estou evitando dentro de mim? Que fragmento da minha história precisa ser acolhido? Essa sinceridade consigo mesmo pode ser desconfortável, mas é libertadora. Ao confrontar o que foi reprimido, você percebe que não é tão frágil quanto imaginava, que possui a força de suportar sua própria dor, compreendê-la e convertê-la em algo que o fortaleça. E nesse processo, você retoma seu poder. Não precisa mais buscar reconhecimento fora, porque encontra tudo o que necessita em seu íntimo. A transformação genuína ocorre quando você entende que as respostas não estão fora, mas dentro de si. Aquela ligação que não prosperou, aquele emprego que não correspondeu às expectativas, aquela ambição que parecia inalcançável. Tudo isso não foram falhas, mas reflexos do que você precisava aprender sobre si mesmo. Jung nos ensinou que toda vivência, por mais difícil que seja, tem uma função: ajudá-lo a amadurecer, se desenvolver e se aproximar de seu eu essencial. Contudo, evoluir não significa que você não enfrentará mais obstáculos. A vida continuará, apresentando novos ensinamentos, novos desafios e novas chances para seguir aprendendo. Mas, ao aprender a se colocar em primeiro plano, a se ouvir e confiar em sua intuição, esses percalços são enfrentados a partir de um lugar de firmeza, não de fraqueza. Isso não quer dizer que o medo desaparece por completo, mas sim que ele já não o domina. A intuição, essa voz interna que tantas vezes ignoramos, é uma das ferramentas mais valiosas que possuímos. Jung acreditava que é por meio dela que o inconsciente nos orienta rumo ao que é mais verdadeiro para nossa essência. Mas escutá-la requer dedicação, pois vivemos em um mundo que nos ensina a duvidar de nós mesmos, a procurar soluções fora em vez de dentro. Recuperar essa confiança na própria percepção intuitiva é um gesto de ousadia e amor próprio que tem o potencial de revolucionar sua existência. A cada vez que você decide se colocar como prioridade, fortalece essa ligação com a intuição. Começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos.
uma sensação, um pensamento recorrente, uma emoção que surge inesperadamente. Não são meras coincidências, são mensagens do seu inconsciente, lembrando-o de que você está na direção certa. E ao aprender a escutar esses sinais, você compreende que não está perdido. Existe uma orientação interior que sempre esteve presente, aguardando que você acreditasse nela. Ao confiar na sua intuição e seguir esses impulsos internos, sua maneira de experimentar a existência se altera profundamente. Decisões antes complexas se tornam mais claras. As possibilidades que você buscava começam a se manifestar e, o mais importante, você sente uma união mais genuína consigo mesmo. Essa ligação não é algo exterior que você precise procurar. Ela sempre esteve presente, apenas esperando que você pausasse por tempo suficiente para percebê-la. Jung ensinava que o vínculo mais essencial que podemos cultivar é aquele que mantemos com nós mesmos. Ainda assim, no mundo atual, é fácil negligenciar isso. Passamos tanto tempo tentando corresponder às exigências dos outros, nos encaixar em padrões impostos, que raramente nos perguntamos: o que eu realmente desejo? O que preciso para me sentir pleno? Essas questões, embora pareçam simples, possuem um poder transformador. A plenitude não está na impecabilidade, nem no reconhecimento externo, mas na veracidade. Ser verdadeiro é estar disposto a encarar todas as partes de si, inclusive aquelas que preferimos ocultar. A sombra, como Jung a definia, não é algo que devamos temer, mas sim entender. Cada aspecto da nossa sombra contém uma lição, um pedaço de sabedoria que pode nos impulsionar a crescer. Para acessar essa sabedoria, precisamos investigar nosso interior com bravura e interesse. Talvez você acredite que certas emoções, como ira, pesar ou remorso, são sensações que deveriam ser evitadas ou suprimidas. Mas essas emoções não são inimigas, são mensageiras. Elas nos mostram que algo dentro de nós necessita de atenção. A ira pode apontar que seus limites foram ultrapassados. A melancolia pode evidenciar o quanto você preza algo que foi perdido. O remorso pode indicar, de maneira mais profunda, os efeitos das suas atitudes. Jung nos recordava que essas sensações não são o verdadeiro obstáculo. Reprimi-las, sim, é. Quando você escolhe se colocar em primeiro plano, começa a transformar essa história. Em vez de enxergar suas emoções como algo que deve ser reprimido, você passa a vê-las como parceiras que colaboram para sua autocompreensão. Essa alteração de ponto de vista é essencial para a restauração emocional. Você não tem como restaurar aquilo que não está disposto a encarar. Mas, ao se permitir sentir plenamente suas emoções, sem críticas ou resistência, algo dentro de você se liberta. A libertação emocional não é um ato repentino, é um caminho que demanda tempo e perseverança. São camadas de feridas e vivências acumuladas ao longo da vida, e cada uma delas merece ser acolhida com zelo. Por vezes, esse processo pode ser incômodo ou sofrido, mas é profundamente reparador. A cada vez que você opta por encarar suas emoções, em vez de evitá-las, avança mais um passo em direção à sua essência. Priorizar também significa aprender a traçar limites nítidos. Jung acreditava que nossos limites não apenas resguardam nossa energia, como também espelham o quanto prezamos nossa existência. Sempre que você permite que alguém invada seus limites sem consequência, transmite ao seu inconsciente a mensagem de que suas demandas não têm importância. Porém, quando você aprende a dizer não com firmeza e afeto, está reconhecendo seu direito de conduzir uma vida alinhada à sua essência. Esses limites não são barreiras para afastar os outros, mas sim formas de preservar aquilo que tem mais valor para você. Ao traçar limites, você não apenas protege seu equilíbrio emocional, mas também ensina aos demais como deseja ser tratado.
Isso pode ser especialmente difícil se você está habituado a priorizar as necessidades dos outros em detrimento das suas, mas é uma atitude indispensável de amor próprio. O caminho de se priorizar não implica abandonar o cuidado com os outros, mas sim oferecer esse cuidado a partir de um lugar de plenitude, em vez de exaustão. Quando você está em harmonia consigo mesmo, tem muito mais a entregar ao mundo. Jung afirmava que somente sendo autênticos conseguimos estabelecer vínculos verdadeiros. E os relacionamentos que se desenvolvem com base nessa autenticidade são profundos, relevantes e transformadores. À medida que você avança nesse percurso, perceberá que algumas conexões se modificam, algumas se fortalecem, outras se encerram. Isso pode causar dor, mas também é indispensável. As pessoas que estão em sintonia com a sua verdade permanecerão, enquanto as que não estiverem seguirão outro destino. Esse processo é natural e faz parte da sua evolução. O mais poderoso em se colocar em primeiro lugar é que, ao fazê-lo, você incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Sua determinação em viver com autenticidade gera um efeito em cadeia. Aqueles ao seu redor começam a reavaliar suas próprias jornadas, a buscar suas verdades e a tomar decisões que os aproximem de sua essência. Esse é o poder da autenticidade. Não apenas transforma sua realidade, mas também o ambiente ao seu redor. Quando você escolhe priorizar seu bem-estar emocional, abraçar sua essência e encarar suas sombras, dá início a uma metamorfose profunda, não apenas em sua própria vida, mas também na existência de todos à sua volta. Esse percurso não é simples, mas os frutos são extraordinários. Você recupera sua vitalidade, clareza e direção. Passa a viver uma realidade que expressa quem você realmente é. Carl Jung nos mostrou que a verdadeira mudança não ocorre ao evitarmos as dificuldades, mas sim ao enfrentá-las. Ao se colocar em primeiro lugar, você se autoriza a abandonar aquilo que já não condiz com quem é, construir laços mais genuínos e viver a partir de um estado de inteireza. Esse não é apenas um presente para si mesmo, mas para o coletivo, porque, quando você vive a partir da sua verdade, encoraja outros a fazerem o mesmo. Pense no impacto que pode causar ao compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Talvez alguém próximo esteja enfrentando sua própria sombra, preso em comportamentos repetitivos que não compreende ou sentindo-se desconectado de si. Este conteúdo pode ser o ponto de partida que o impulsione a trilhar seu próprio caminho de cura e autoconhecimento. Por isso, convido você a fazer parte dessa jornada. Se esta mensagem ressoou com seu coração, envie este vídeo para alguém que esteja precisando escutá-la. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe comigo de que forma as ideias de Jung impactaram sua trajetória ou qual passo você está disposto a dar para se priorizar e se restaurar. A cada vez que você interage com este conteúdo, comentando, partilhando ou se inscrevendo no canal, ajuda esta mensagem a se espalhar e alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dela. Lembre-se de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos formar uma comunidade onde a introspecção, o autoconhecimento e a autenticidade sejam os fundamentos para transformar nossas vidas e, com isso, o mundo que habitamos. Gratidão por caminhar conosco. Este não é o encerramento, mas o início de algo maior. A vida está chamando você para recordar quem realmente é e viver em sintonia com sua verdade. A transformação começa em você. Nos encontramos no próximo vídeo.